Bom dia a todos. Quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento por essa oportunidade que o ministro Reis Veloso me oferece para que eu pudesse estar aqui hoje com os senhores. Eu gostaria de ter estado todos os dias para aprender, mas as atividades impedem e, portanto, vou expor algumas observações, algumas anotações que faço dentro do tema que me foi proposto. Mas gostaria, ministro, que o senhor considerasse não como palavras de retórica, mas uma verdadeira honra essa oportunidade de fazer algumas considerações sobre o tema que é da maior importância no momento de mudanças inéditas na sociedade, no Estado e, portanto, o Poder Judiciário como um dos poderes da República também submetido a essa necessidade de discutir e chegar a algumas conclusões sobre a gestão, a governança, o aperfeiçoamento das instituições que compõem o Poder Judiciário. Eu devo dizer inicialmente que eu não tenho certezas sobre o que fazer para transformar o Poder Judiciário, portanto, o que exponho são algumas ideias que são objeto de reflexão. Eu vou, posteriormente, apresentar um paper, mas o professor Sérgio sabe que eu não leio normalmente, eu prefiro expor as ideias de uma forma talvez não tão concatenadas, mas de toda sorte, para que fique mais claro, eu vou tentar fazer com que sejam observações que eu gostaria de expor sobre a jurisdição nestes tempos que nós estamos vivendo, que é este serviço público essencial, a estrutura do Poder Judiciário, o judiciário que temos, o judiciário que queremos ter para dar cobro à demanda da sociedade e o que é preciso ser feito para uma melhoria de gestão, de tal maneira que a sociedade, se não fique satisfeito, porque eu aprendi que quando era professora, 10% dos alunos não gostavam da gente, os que perdem, provavelmente, os que são reprovados. Como advogada, a parte contrária, em geral, não gosta da gente. Agora, como juíza, 100% não gosta da gente. Quem ganhou porque acha que a gente demorou demais para cumprir a obrigação. E quem perdeu porque acha que a gente não entendeu a demanda e foi injusta. Então, não tenho dúvida nenhuma que satisfação total com o Poder Judiciário não pode ter por razões óbvias. Porque eu tenho duas partes, há um conflito e, portanto, há uma parte insatisfeita sempre. De toda sorte, eu gostaria de apresentar um pouco o que é essa jurisdição e como ela é prestada e as dificuldades que são um pouco diferentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, até pela parca escolha de modelos. Se a gente pegar historicamente, o Executivo teve várias propostas e várias possibilidades de mudança. Mas se a gente pegar o Poder Judiciário, desde sempre nós temos, desde tempos imemoriais, um juiz que tenta substituir a ideia de vingança pela ideia de justiça, ou seja, a aplicação da lei no caso concreto, segundo a norma pré-estabelecida. Esta figura não mudou até hoje e a necessidade dela continua até hoje. O que nós vamos e precisamos discutir é como fazer para que esse juiz preste a jurisdição de maneira eficiente, transparente e rápida, que é o que o cidadão quer. Então, em essência, mudou pouco a demanda de um cidadão ou de um jurisdicionado, como a gente diz, em relação ao que já mudou no Executivo e nos modelos de legislativo. Eu queria um pouco falar sobre isso, dizer o que é esse direito fundamental de acesso à justiça e os entraves que a gente tem para ter esse acesso à justiça, e falar, então, um pouco das mudanças que a gente tenta propor para que tenha uma melhor gestão do Poder Judiciário, que é uma preocupação relativamente recente, uma vez que o Poder Judiciário ficou muito mais enclausulado do que os outros poderes, quer dizer, numa clausula ou num casulo mesmo. E o que tem sido feito no Brasil e o que eu acho que a gente precisa de pensar, principalmente nós do Poder Judiciário. E por isso os senhores vão ver, quando receberem o paper que preparei, que nós somos uma sociedade, eu estou tomando o caso brasileiro, de 202 milhões de habitantes. E temos, em números da semana passada, divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, ou apurados, ainda não divulgados, de 95 milhões de processos. Isto dá um processo para cada 2,12 pessoas. Nós temos
18 mil juízes aproximadamente em exercício no Brasil. Nós temos 95 milhões, significa que nós temos um juiz para cada 11 mil cidadãos. Para se ter uma ideia, a Alemanha, que está discutindo a crise do Poder Judiciário, tem um juiz para cada 2.200 cidadãos. Nós temos um juiz para cada 11 mil cidadãos. E disse que o Poder Judiciário está em crise. Eu queria rapidamente dizer o que me parece ser a crise do Poder Judiciário, porque eu tenho que levar em consideração que, na ciência política, crise tem duas conotações, basicamente. Ou a crise é um desequilíbrio provisório, se fala, eu estou em crise pessoal, ou em crise no casamento, ou em crise no trabalho, quer dizer, eu estou vivendo um período de não satisfação e de não saber exatamente o que eu quero. Ou a crise é o momento final de um processo evolutivo de transformação. Chegou-se ao exaurimento de um modelo e, então, a crise é a ruptura para um outro momento. Então, crise no Poder Judiciário, pelo menos desde Rui Barbosa se fala. O Rui, num dos seus textos, de 1911, falava em crise do Poder Judiciário. No Supremo Tribunal Federal, nós já tivemos, só para estudar da década de 60 até agora, por favor, nós tivemos no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal, uma crise que se atribuía como excesso de agravos, depois veio uma crise na década de 60, que o Moreira Alves já chamava de crise com recurso extraordinário, depois vieram uma crise que se estabeleceu, que era excesso de ações originárias, e hoje se fala em crise por causa do excesso de uma nova categoria, que são as reclamações. Ou seja, só muda o objeto, mas há um aumento considerável de decisões, e há 2 meses atrás, ou há 3 meses, falando em Bonn, no Tribunal Constitucional da Alemanha, quando eu disse que nós tínhamos decidido 125 mil casos no Supremo Tribunal o ano passado, o presidente do Tribunal Constitucional alemão me disse que o tradutor não estava traduzindo certo, porque a gente tinha, na verdade, eram 125 casos, uma vez que a Suprema Corte Americana, o ano passado, decidiu 135 casos. Não, o Supremo Tribunal Federal do Brasil resolveu 125 mil casos. Então, a pergunta que é preciso fazer inicialmente, para chegar a qual governança precisa ou que tipo de gestão eu tenho, é, primeiro, contextualizar o Poder Judiciário numa sociedade de massa que demanda uma justiça artesanal. Esse é o primeiro paradoxo. Qualquer um dos senhores aqui que esteja com processo em juízo quer que eu, juíza, olhe o seu caso como eu tenho de olhar, ou seja, pegando desde a capa até o final, olhando cada um. Hoje eu sou a juíza no Supremo que tem no gabinete o menor número de processos sob a minha relatoria. Tenho, em números de hoje de manhã, 2.018 processos para eu relatar. A maioria tem de 6 a 9 mil processos. E isto, junto com as audiências, com as audiências com advogados, com tudo. Enfim, para dizer que este é o modelo que a sociedade brasileira concebeu e que cada vez mais se tem um clima de litigiosidade. Então, se diz assim, não se confia no Poder Judiciário. A minha pergunta é, se não se confia e há 95 milhões de processos, se confiasse, quantos teríamos? Ou não se confia porque eu não presto a resposta a tempo certo, ou não se confia, ou se vai a juízo porque não tem outra alternativa. Mas, mesmo com este nível de litigiosidade, nós tivemos, há 3 anos atrás, num Estado brasileiro, 126 casos de linchamento, que não é justiça pelas próprias mãos, porque pelas próprias mãos se dá vingança, não se faz justiça. E aí nós voltamos ao estado de barbárie. Então, discutir qual é o modelo de poder judiciário e como fazer uma boa gestão para se dar uma resposta na qual a sociedade confie é da maior importância, talvez da maior urgência, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. A segunda observação que eu faria é que
O Norberto Bobbio, no início da década de 90, escrevia que o século XXI seria um século não de conquistas de direito, porque nós já tínhamos conquistado muito direito. Agora era o século o século XXI seria o século no qual nós iríamos efetivar os direitos conquistados. E não tenho nenhuma dúvida que a efetivação passa por essa valorização do Poder Judiciário ou essa visibilidade do Poder Judiciário. Porque, na década de 70, Liomar Balheiro chegou a escrever um livro, Supremo Tribunal Federal, Esse Outro Desconhecido, porque era o órgão de cúpula de um poder que ninguém... Quando eu entrei na faculdade, em 75, ninguém sabia nem o nome dos ministros do Supremo, porque era um poder que ficava calado, falava nos autos e ninguém... Eu tomei um táxi agora vindo para cá, ministro, e o taxista me disse, já falaram com a senhora que a senhora parece muito com a ministra do Supremo? Eu disse, é mesmo? Porque eu não... Sempre encontro, todo mundo tem um caso em juízo. Então, né, antes que ele me pergunte, eu respondi muita coisa, disse, e tal, e ele veio falando mal até, de mim mesma. Mas ele achou que eu era apenas alguém, como ele disse, a senhora parece, mas não é semelhante. Falei, não, entendi perfeitamente. E na hora que ele chegou aqui, ele me disse, a senhora chama como? Lúcia. Ah, a senhora devia olhar essa Carmen, Lúcia. Assiste a TV Senado, a senhora vai ver. Agora a senhora é melhor que ela é muito carrancuda. Tá bem, muito obrigada. Ou seja, o taxista que me pegou lá e me trouxe, ele não sabe exatamente o que é, nem o que eu estou vendo fazer, mas ele sabe que tem uma lá, a tal da Carmen, e hoje é isso a sociedade. Então, eu também, para ficar no meu tempo, queria fazer algumas observações assim. Primeiro, o judiciário se tornou um conhecido de todo mundo e alguém necessário para todo mundo. 95 milhões de processos em tramitação é um número, no mínimo, que demanda que a gente repense como resolver conflitos no Brasil, porque aquele homem cordial do Sérgio Buarque, que falava pelo coração, hoje quer que fale pela razão e a razão da lei. Então, dentro disso é preciso repensar. Como eu disse no início, os modelos de poder judiciário não são tantos. Basta ver que nós não queremos, claro, mas que alguém em praça pública ofereça Cristo ou Barrabás e vocês escolhem quem vai crucificar. Não queremos um juiz Pilatos de jeito nenhum, mas queremos uma participação e uma integração da sociedade para democratizar o poder judiciário. Entretanto, se tomar a Revolução Russa, cai o Estado, muda o Estado, transforma-se o Estado, o legislativo é outro, o executivo é outro, o judiciário não, porque não há muitos modelos para se oferecer. Então, o que nós temos que hoje aplicar e tenho repetido, acho que estamos maquiando um Estado que já morreu. Isto vale, para mim, para todas as instituições estatais. Quer dizer, o Estado não dá mais conta, com este modelo que tem, de responder de maneira eficiente, transparente e plenamente eficaz à sociedade. Por outro lado, eu não posso viver sem Estado, porque senão nós vamos voltar a um estado de barbárie, a uma situação tribal. Então, nós precisamos de aprimorar com urgência que nunca tivemos e nós precisamos de dar respostas a questões que nunca foram postas. Quer dizer, a sociedade digital de hoje, com a telemática, mudou tudo. Em alguns minutos se põe em praça pública um mundo de gente que reclama algo que nem ele tem certeza do que é, e eu tenho que dar uma resposta que nunca precisou de ser dada com essa rapidez. Eu rapidissimamente citaria o meu grande amigo Mauro Santayana, que dizia, quando o Talleyrand precisava de assessorar o governante francês, ele ia da Inglaterra lá e levava 2 meses para chegar, e ele ia matutando quais são as alternativas possíveis. Não, mas se eu falar isso, vai ter alguma outra... Hoje, um presidente da República, um governador, até um prefeito, ou um de nós, juízes, sai de Brasília para vir aqui e o presidente gasta 1 hora, talvez 1h10. Ele vai com os assessores. Neste meio tempo aconteceu alguma coisa. Na hora que ele desce no hangar do governo, há uns 100 jornalistas querendo que ele dê a resposta para aquele caso do qual ele sequer conhecia que tinha acontecido. E aí não há tempo para se pensar e dar uma resposta amadurecida sobre as coisas. E isto mudou tudo.
e nós não temos ainda modelos para esse tipo de situação. Então, nós estamos tateando, nós servidores públicos, todos, estamos tateando em busca das soluções. No caso do Poder Judiciário, como foi o poder que mudou pouco em suas finalidades, ou seja, João briga com Maria, ou uma comunidade inteira de pessoas quer uma resposta porque não teve a prestação do plano de saúde, e ele chega e quer que o juiz resolva para dizer quem tem razão. Então, como o Poder Judiciário tem essa finalidade que não se modificou, nós temos que saber, diante de uma demanda muito maior, o que fazer para melhorar. E, como eu disse, com os números que nós temos no Brasil em dados da semana passada, de sexta-feira passada. Diante disso, a tentativa hoje é, primeiro, introduziu-se o sistema, o chamado PJE, o Processo Judicial Eletrônico, que até há 5 anos atrás não existiam, os fóruns cresciam cada vez mais, porque nós precisávamos de papel cada vez mais, para cada vez mais pessoas participarem, falarem, apresentarem as suas contestações memoriais. Este processo judicial eletrônico faz com que hoje, quando eu despacho, eu mande na mesma hora um processo para a Advocacia Geral da União e para o Procurador-Geral da República falar, de tal maneira que eu encolho o tempo e faz com que eu possa ter uma resposta e várias pessoas falando ao mesmo tempo. Diminuiu a necessidade de advogados irem a Brasília necessariamente, e eu estou testando no meu gabinete, por exemplo, audiência com advogados que eu preciso de dar, porque o advogado precisa de se avistar com o juiz sem ter de sair por meio de uma teleaudiência, porque isso é caro para o cliente, isto muitas vezes é um engodo, porque ele diz que vai lá para me entregar um memorial que não precisava de ir, porque podia passar por meio digital, mas ele vai e diz para o cliente, eu fui lá, conversei com a ministra. Conversar e não mudou nada, porque eu vou me até aos autos. Mas até os senhores aqui nessa sala, que são uma elite em termos de conhecimento, imaginarão quando o advogado fala, eu fui lá e conversei com a ministra, que mudou alguma coisa. Não mudou nada. O senhor só pagou a mais, só isso. Porque ele podia ter mandado esse memorial pelo e-mail, mas isso não é propagado na sociedade. Então, nós tentamos cada vez mais dar a público, e aí as boas regras de gestão, transparência, a primeira coisa. Quanto mais transparente for o Poder Judiciário, como qualquer um dos poderes, menos dúvida haverá na sociedade. Segundo, a responsabilidade e a celeridade. Hoje, a Constituição, com a emenda 45 de 2004, introduziu como direito fundamental a razoável duração do processo. Claro que razoável é um conceito indeterminado, mas é determinável na prática, porque o mandado de segurança que entra tem prioridade sobre o outro. Mas, para os senhores terem uma ideia, o direito lida com o valor essencial da vida, que é a liberdade. E, portanto, quanto à liberdade, não precisa nem de ter advogado, pode-se entrar com habeas corpus direto no Supremo. Eu recebo por dia, hoje, em 2015, uma média de 13 novos habeas corpus por dia. Portanto, eu tenho que ler pelo menos 13 petições para saber se tem alguém que está preso indevidamente. Considerem os senhores que o Poder Judiciário não poderá ter uma boa gestão, ou melhorar a gestão para chegar ao necessário, pelo menos, ao minimamente necessário, digamos, se eu desconsiderar que há uma comunidade jurídica, que o advogado pode recorrer no Brasil quantas vezes quiser, e que nós temos, diferentemente de outros países, não 3 instâncias, 4. E eu já aprendi que a democracia é um jogo com regras pré-estabelecidas, e, no caso do Poder Judiciário, eu não entendo nada de futebol, mas eu vejo os meus irmãos assistindo futebol. Quando o time dele está ganhando, ele quer que o jogo acabe rapidinho. E aí ele grita contra o juiz, juiz ladrão, tinha que acabar o jogo agora, porque o time que está perdendo quer que esse jogo se prolongue. E ele grita contra o juiz, juiz ladrão, 5 minutos a mais aí que podia ter dado e que não deu. Ou seja, a culpa é sempre do juiz, mas há regras do jogo que são estabelecidas. Desde que eu entrei na Faculdade de Direito, a primeira conferência que eu assisti, em 75, foi exatamente de um ministro do Supremo. E o tema era a morosidade do Poder Judiciário, que custa caro ao cidadão, ao Brasil, porque a economia, política e direito andam juntos. Entretanto,
nós hoje continuamos falando de morosidade do Poder Judiciário. Uma das coisas para a boa governança do Poder Judiciário e do Poder em geral que eu falo é acabar com as hipocrisias. A morosidade não interessa ao Poder Judiciário, menos ainda ao juiz, porque é muito chato resolver o mesmo caso. Vou terminar, ministro. Obrigada. Resolver o mesmo caso, dar a mesma decisão no mesmo caso, 5, 6, 8 vezes. E esse processo não baixa, porque o protocolo do Supremo não pode ser fechado por uma questão cultural do Brasil. Mas a morosidade interessa a alguém. Alguém está ganhando com a morosidade, porque senão, se estivéssemos todos de acordo, não se estaria mais a cogitar de morosidade de um processo judicial. Mas um processo que no Supremo pode ter 8 recursos, depois de ter passado por um juiz, do juiz ao Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça ao Superior Tribunal, a um Tribunal Federal, e que ainda chega no Supremo Tribunal, é óbvio que ele vai ser demorado na sua finalização. Então, eu estou propondo algumas... Acho que nós já andamos muito para um aperfeiçoamento da gestão. Por exemplo, no Brasil, nós temos a hierarquia do Poder Judiciário, mas com a independência do Poder Judiciário, que poderia parecer um paradoxo interno. É preciso que o juiz seja independente para ser imparcial, sim, mas é preciso, por isso mesmo, que, pacificadas as teses jurídicas que predominam, que isto se transforme aí, a súmula criada pelo Vítor Nunes Leal se transformou por norma constitucional em súmula vinculante. E hoje juízes têm que acatar, porque senão era sempre a repetição que, em nome da independência, fazia com que os processos se multiplicassem. Hoje nós temos as ações coletivas, que é uma forma de gestão processual para tentar minimizar o tempo e as condições. Hoje nós temos uma muito maior transparência. Qualquer pessoa em Jijoca pode entrar agora e saber onde está o processo dele no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Federal de Recursos, por conta exatamente do processo judicial eletrônico. E nós temos muito a fazer, especialmente em termos de qualificação dos juízes para a gestão e não apenas para o exercício da decisão judicial. Nós já temos alguma coisa disso, nós temos o diretor do foro, cogitou-se há algum tempo no Brasil de criar carreiras no Estado para gestor, e aí chegamos à conclusão que esta seria uma forma de você acabar com a independência do juiz, que não interessa a nenhum cidadão numa democracia, mas de toda sorte, há muito a fazer. Eu terminaria dizendo 2 coisas apenas, e vou deixar o paper com todos os dados e apurados. Primeiro, a melhoria da gestão do Poder Judiciário não tem um modelo em nenhum lugar do mundo. O mundo inteiro está discutindo, Japão discute, Estados Unidos discute, Alemanha discute, em nome de uma possível crise de poder judiciário, que é isto. O cidadão vai mais a juízo. Mas, para isso, nós temos a arbitragem, a conciliação, a mediação, outras formas a se pensar para que a gente consiga solucionar os casos. Em segundo lugar, o cidadão brasileiro pode não confiar no Poder Judiciário, na sua expressão, mas ele confia tanto que nós temos um número assustador e uma litigiosidade também espantosa no Brasil, talvez uma das maiores do mundo. Nós temos 850 mil advogados no Brasil, e aí nós temos uma concorrência inegável do ponto de vista das atividades. Só a Índia tem mais advogados do que nós atualmente. E isto também influencia e faz com que a comunidade jurídica não possa ter padrões de aperfeiçoamento da gestão sem pensar na comunidade na sua totalidade. E, principalmente, nós precisamos não de reforma do Poder Judiciário, na minha compreensão e do que eu vivo do Poder Judiciário. Eu acho que a hora é de transformar o Poder Judiciário, e essa transformação passa por nós, juízes, junto com advogados e Ministério Público, claro, para conversar com a sociedade e ouvir. Mas reformas foram feitas muitas. A mudança agora é para um Estado e para uma sociedade completamente diferente. Isso, termino dizendo que o Carlos Drummond de Andrade dizia que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, para dizer que é preciso cultivar os canteiros para que a gente, como é preciso cultivar o direito, se a gente quiser ter
eficácia e efetividade social e jurídica do direito. Nós andamos muito, eu acho que, ao contrário dos outros, de muita gente, eu não acho que nós estamos vivendo o pior momento, nem do Poder Judiciário, nem dos outros. Estamos falando, eu fui de uma época que não podia, de uma aluna que muitas vezes não pude nem falar. Estamos falando, estamos discutindo, estamos tentando melhorar. Eu acredito muito no Brasil, até porque desde sempre, eu sou do Gerais, como eu dizia agora ao ministro Reis Veloso, não sou das Minas, e nós somos a região mais pobre do Brasil. E quando eu era menina, principalmente, eu não conseguia aprender aritmética de jeito nenhum, chegava em casa reclamando, quero mudar de escola, quero mudar de professora. Minha mãe disse uma vez assim, quem te falou que era fácil? Aqui em casa você não vai aprender que a vida é fácil, não é difícil, viver é difícil, mas é muito bom. Então, eu acho que o Poder Judiciário não é fácil, o momento que nós vivemos não é fácil, mas é muito bom viver, e eu não quero me mudar do Brasil, eu quero mudar o Brasil como queria aos 15 anos, como queria aos 30 anos, como quero agora aos 60. Portanto, eu acho que tem jeito, eu acho que nós temos muito a fazer, nós juízes devemos muito à sociedade, mas também eu recebi muito da sociedade brasileira, pude escolher a profissão que eu quero, nas melhores faculdades, devo muito ao Brasil, cumpro com muito gosto isso. E acho que a gestão do Poder Judiciário está em fase de transformação, nós todos pensando nisso. Eu espero que um dia a gente dê uma resposta aos senhores cidadãos brasileiros, a todos os cidadãos brasileiros, uma resposta tal que, ao invés de não se confiar, o cidadão possa confiar, porque nós estamos tentando fazer o melhor. Não é fácil, mas, como diria minha mãe, é muito bom. Muito obrigada.